Agora, 7h33 no horário de Brasília, a gente continua falando sobre o clima, sobre mudanças climáticas aqui na Band News FM, tempo de COP. Vamos ouvir nossa especialista, pioneira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelo Pacto Global da ONU, Sônia Consiglio. Sônia, muito obrigada por atender a Band News FM mais uma vez, sempre um prazer falar com você sobre sustentabilidade, meio ambiente. Já queria te pedir um balanço desses 2 dias de cúpula dos líderes. Foi positivo esse fundo brasileiro, 5,5 bilhões de dólares? Como que você enxerga isso? Bom dia. Bom dia, Isabela, Michele, que alegria estar com vocês e com todo mundo que está aqui na Band News FM, muito bom. Pois é, a gente teve 2 dias intensos, vale destacar que essa já é um mecanismo diferente da COP30, né, antecipou aí a discussão dos líderes, que geralmente acontecia no começo da COP, então a gente ganhou, vamos dizer assim, 2 dias nas negociações. Sim, eu acho que os aportes no TFFF, né, que é o Fundo para Florestas Tropicais para Sempre, já passou um pouco da meta esperada, né, mais de 5 bilhões aí de dólares, o que é positivo. Ele precisa captar 10 bilhões até 1º de dezembro, essa é a meta para poder começar a funcionar, mas eu acho que isso é muito importante, e principalmente porque, Michele, Isabela e ouvintes, porque a gente está conectando as finanças com a discussão do clima, e esse é um diferencial da COP30, dito não por nós, mas, por exemplo, por economista americana, que foi aí secretária do Tesouro dos Estados Unidos, que a COP30 tem casado como nunca, vamos dizer, finanças, clima e todos os desafios. Então, sim, eu acho que a gente teve um primeiro dia importante, o segundo dia trouxe a discussão de combustíveis fósseis, né? O presidente do Brasil, Lula, falou aí sobre a criação de um outro fundo, ele se animou, hein, gente? Ele se animou com a criação de fundos, o que eu acho ótimo, eu só espero realmente que a gente avance na implementação, que é o sobrenome dessa COP, mas ele também falou aí da criação de um fundo que usasse, então, o lucro da exploração do petróleo para financiar a transição energética. Tem aí algumas questões, algumas dúvidas em relação a isso, no sentido de ser uma certa contradição, né? Você continuar explorando petróleo, o que precisaremos ainda por um tempo, não podemos ser ingênuos, para financiar a transição energética. Mas eu acho tudo isso muito positivo, eu acho que o que a gente precisa dessa COP é implementação, e é o que a gente viu, pelo menos nesses 2 primeiros dias de cúpula dos líderes. Ô Sônia, você que já passou por tantas outras COPs, por tantas discussões, a gente viu, né, o governo brasileiro celebrando e até usando como uma grande bandeira de ser um feito dessa COP, esse chamado TFF, né, que é uma sigla em inglês, para Tropical Forest Forever Facility, que é um fundo das florestas tropicais. Só que a gente sempre vê, né, fundo daqui, fundo para financiamento de países em desenvolvimento. Você acha que esse, de fato, ele pode ser útil e efetivo? Esse valor que a gente fala até agora de 5 bilhões e meio de dólares, ele pode ser comemorado? E ficou um gostinho de frustração por essa adesão peronomútil da Alemanha, né? A gente vai aderir, mas ainda não falamos em valores. Como que você avalia, hein, Sônia? E muito prazer ter você aqui ao vivo com a gente, viu? Sempre um prazer, Michele. Olha, eu fiquei bastante reflexiva, sobre isso nos últimos dias, né? Porque toda COP tem muito anúncio, toda COP tem muita promessa. E aí eu fiquei com o pé atrás, né? Eu falei, vamos aguardar. Mas o que eu acho que é diferente neste anúncio do TFFF? Ele está casado com a estratégia do Ministério da Fazenda do Brasil para impulsionar finanças climáticas, todo o plano ecológico. Então eu vejo uma consistência de caminho. Eu não acho que é uma iniciativa que saiu ali da cartola para ganhar holofote. Claro, tem um objetivo também de marcar terreno, a gente sabe como essas coisas funcionam, mas eu acho que ele tem uma lógica consistente com que o Brasil, pelo menos até o momento, vem demonstrando via Ministério da Fazenda. Então isso me anima. Eu acho que os 5 bilhões, sim, eu acho que a gente tem que comemorar nessa agenda, né, Isabela, Michele e todo mundo, a gente tem que comemorar cada passo. Agora sim, a Alemanha sinalizou aí que vai pensar um pouco melhor na história, eu acho que agora a gente tem que correr atrás, por isso que eu gosto de assim, vamos
consolidar o TFFF, depois falemos de um outro fundo, né? Aí eu já começo a ficar um pouco receosa quando vem muita coisa uma seguida da outra. Não dá para implementar tudo ao mesmo tempo e é importante ter foco e ter determinação para colocar algum instrumento em pé, que é o que a gente está vendo, pelo menos até o momento, com o TFFF, e eu sigo esperançosa com ele. Essas declarações aí de aportes parecem consistentes, a gente tem que correr, como eu disse atrás, dos 10 bilhões até 1º de dezembro para que ele entre efetivamente em ação, e eu espero que a gente siga mais nessa linha do que muitos anúncios sem exatamente ainda mecanismos, porque isso pode dividir um pouco as atenções, sabe? E, Sônia, isso que você falou, né, de tempo para o fundo ser implementado, para ser discutido, foi uma das respostas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesses dias de cúpula. Ele foi questionado ali, mas não se esperava mais investimento? E ele justificou que os países estão conhecendo o fundo agora, né? Ele foi anunciado antes de ontem, então há um tempo, inclusive, para eles levarem até o seu governo interno discutir a viabilidade disso e que acredita, assim, na possibilidade de, daqui a alguns dias, algumas semanas. Eita, sumiu a voz da Isa, bem no meio da pergunta dela aí. Mas Retomamos. eu entendi. Vamos lá. Retomamos? Isa? Consegue concluir aí? Bom, mas você consegue desenvolver aí? Eu entendi, ela já estava no finalzinho. Sim, eu entendi. Não, eu acho que está correto o que foi colocado. Os países precisam entender o mecanismo, e eu acho que a gente tem que trazer assim, o financiamento climático, que é onde o TFFF se insere, ele é um desafio histórico das COPs, que é o repasse de recursos dos países desenvolvidos aos em desenvolvimento para financiarem a transição climática. O TFFF não é uma doação, é um fundo de investimento que vai remunerar países e setor privado que aportarem recursos lá. Então, ele é um fundo de investimento, vai dar retorno e parte desse retorno vai para, então, aí a conservação de florestas tropicais. Então, eu acho que a colocação do ministro da Fazenda foi acertada. Os países têm que voltar para casa e têm que analisar. Mas, de novo, eu acho que tem mecanismos que foram criados nessa COP, por conta do embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, por exemplo, o Círculo de Finanças. Ele criou vários círculos de lideranças. Um deles é o Círculo de Finanças, onde estão ministros de finanças de vários países. Então, eu acho que a gente tem mecanismos que foram criados interessantes que dão suporte para continuar buscando a implementação desses instrumentos. Então, eu acho que sim, como o ministro Fernando Haddad falou, faz sentido os países voltarem, analisarem. Agora, a gente não pode parar aí nos 5 bilhões, tem que realmente continuar aí apresentando fundos diferenciais, interagindo, e eu acho que é um instrumento, por ser lastreado efetivamente em retorno, bastante interessante. Retomamos com a Isa e acho que está respondida, né, Isa? Sua dúvida? Super respondida a minha dúvida. Vou puxar mais uma, Michele. Quero saber sobre a presença dos líderes. Sônia, não teve presidente dos Estados Unidos, não teve o presidente da China, mas que mandou representante, não teve o presidente da Argentina. A gente tem em Belém uma queda da adesão a essa COP. Isso pode influenciar o balanço final? Olha, a gente tem uma queda, sim, primeiro que veio do preço exorbitante de hospedagens. Tudo bem que a gente equalizou isso no final, mas eu acho que é importante a gente, como país, fazer uma reflexão sobre isso. Então, já nos últimos meses, as delegações estavam sendo enxugadas, inclusive a brasileira, em função dessa questão. Mas quando a gente fala de alta liderança, nenhuma surpresa, né, gente? Presidente dos Estados Unidos não virem, presidente da Argentina não vir, presidente da Argentina também não, e China mandando representantes, e China está muito atuante aí, né? A gente sabe que espaço vazio alguém ocupa, Estados Unidos aí saindo um pouco dessa seara abre espaço e a China tem ocupado. Então, eu penso o seguinte, é desafio? Não tem dúvida, né? Você não ter aí o principal emissor de gás de efeito estufa do planeta, que são os Estados Unidos, na mesa de discussão, mas, de novo, nenhuma surpresa, e a gente já vem reorganizando esse xadrez mundial, que é assim que eu chamo, né? Um xadrez onde os países vão se movimentando e a gente tem que continuar atuando. Então, acho que nenhuma surpresa, maiores desafios aí acontecendo, a diplomacia brasileira é muito competente, na mão do embaixador André Corrêa do Lago, da diretora executiva da COP, Ana Toni. Então, assim,
temos que trabalhar com o que foi colocado, né? Poderia ser um cenário melhor? Poderia. Conflitos geopolíticos também não ajudam, os momentos do mundo também não? Não. Mas eu acho que a gente se preparou de novo na diplomacia brasileira para implementar discussões concretas e efetivas. É para isso que estamos lá e espero que seja isso que a gente, de fato, consiga atingir, né? Bom, porque eu tenho dito, sabe, Michele, Isabela, assim, que eu vou buscar Beto Guedes, né? A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender, e aí eu complemento, e implementar. Exato, porque senão fica sempre aquele discurso, né, do que vou fazer, sabemos o que fazer, mas não fazemos. E aí a gente sabe que eles falam, né, a urgência é grande, e aí fica essa situação e a gente só vendo o caminho não ter mais volta. E isso é um pouco assustador, sem querer ser apocalíptica, né? Como a gente fala, como muita gente fala, é muito apocalíptico isso. Não, porque a gente realmente não sabe exatamente o que pode acontecer se a gente não tiver essa margem, né, de volta, de você tentar recuperar aquilo que já foi perdido em relação ao nosso planeta. Olha, mais uma vez, sempre cirúrgica, Sônia Consiglio, que é pioneira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelo Pacto Global da ONU. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Com certeza, até o fim dessa COP, a gente volta a se falar, tá bom, Sônia? Não, estou a postos aqui. Parabéns pela cobertura, Isabela, realmente mandando super bem de Belém. Michele, como sempre, também ótimo. Estamos juntos aqui, vamos estar atentos aí segunda-feira para o início da COP. É isso aí, valeu. Beijo, até a próxima.